Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a terceira lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, com o tema Ministros e Dispenseiros de Cristo. E o texto para leitura em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 21. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o ministro é dispenseiro de Deus. Segundo, o ministro é humilde. Terceiro, o ministro tem autoridade. E os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, entender que os ministros são administradores dos mistérios de Deus. Segundo, compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes do ministro de Deus. E em terceiro e último, conscientizar-se do valor do ministro cristão e do seu serviço. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, faça isso. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Muito obrigado mais uma vez, meu querido irmão. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer você da cidade de Manaus, daqui do estado do Amazonas, ou das demais capitais e dos demais estados brasileiros que nos acompanham nesse momento, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se você quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fique à vontade. Deus te abençoe. Se quiser compartilhar também esse link com mais alguém, fique à vontade, Deus te abençoe. Vamos ao nosso comentário. Na introdução, o escritor diz o seguinte: Paulo usa o termo dispenseiro para identificar os ministros da casa de Deus. Homens que, apesar da humildade, simplicidades e desapreço dos demais, eram encarregados de guardar e transmitir os grandes mistérios de Deus, o verdadeiro alimento espiritual. O primeiro tópico, o ministro é dispenseiro de Deus, 1 Coríntios 4, verso 1 ao 5. E o primeiro subtópico, ministro de Deus, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O escritor diz o seguinte: no grego, o termo ministro, também traduzido como servo em outras versões, referia-se primeiramente aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações, considerados remadores de baixo escalão. É interessante observar que quando o escritor está falando sobre esses remadores dessas embarcações, elas eram conhecidas como os triremes. Ele media 36 metros de comprimento, com aproximadamente 5 de largura, aonde conseguia levar 170 remadores nessa embarcação, atingindo uma velocidade de 14 km por hora. E a tripulação de um trireme era de 200 homens. Segundo alguns historiadores, 170 eram os remadores, 15 eram marinheiros, 10 eram soldados habilitados para o confronto, para a batalha, 4 deles arqueiros e um capitão. Estava pronta a tripulação para a sua viagem. Há um historiador que diz que lá em Atenas, esses remadores treinavam mesmo sem ter sido convocado para um confronto desse ou para uma viagem dessa. Por quê? Porque eles anelavam, eles ansiavam que no dia que eles fossem chamados ou escolhidos, eles fossem selecionados para ir. Tal era o desejo que eles tinham de ir. Por isso eles treinavam, eles caprichavam. E quando observamos no que Paulo está falando, ele está falando de ministro do Evangelho. Ministro é aquele que ocupa a fileira de remos inferior de um trireme. Por isso que ele está dizendo que o ministro é aquele considerado remador de baixo escalão. Por que Paulo está falando isso? Para mostrar para os crentes de Corinto como era a vida de um ministro, qual era o significado de um ministro, como que ele deveria fazer. Diz o escritor que eles desempenhavam o trabalho mais importante, levar as pessoas de onde estavam para onde precisavam chegar. É uma linda representação dos ministros de Cristo, que fora da vista dos homens, eles remam e trabalham juntos com Jesus, ditando o ritmo, enquanto levam as pessoas de onde estão na terra para onde precisam chegar no céu. O escritor diz que
quem faz com que o barco ande de verdade são os escravos, ou seja, os ministros do Senhor. O ministro é encarregado de não deixar o barco parar, nem correr o risco do barco afundar. É aqui a ilustração que Paulo quer mostrar aos coríntios. Um ministro não é simplesmente aquele que chega lá para dizer eu sou ministro, mas ele tem uma grande responsabilidade. Por isso que ele faz a comparação do ministro lá dos gregos, na época dos remadores. Ele tem a grande responsabilidade de levar a embarcação adiante, não deixar parar e não deixar a deriva no meio da tempestade. Mas é interessante ainda que o escritor fala, nesse primeiro tópico, sobre ministro e dispenseiro. É interessante observar que esse ministro ele não é visto, ele não é reconhecido, mas o dispenseiro ele é visto. Segundo o escritor, o dispenseiro é alguém que tinha por função controlar uma casa, determinando a cada qual os seus deveres específicos naquela casa. A compra dos suprimentos, a distribuição dos bens. Dentro daquela casa era o dispenseiro que tinha o dever de administrar, de cuidar. Mas esse dispenseiro na sociedade antiga, ele era comparado como um gerente, o gerente daquela casa. Paulo está dizendo que o ministro lá, que o dispenseiro, é comparado a um gerente na casa, um gerente na igreja do Senhor. Só que, em relação ao seu senhor, esse gerente, ele não passava de um escravo. Ele não tinha autoridade para fazer nada, absolutamente nada do seu querer. Ele tinha que administrar dentro daquilo que o seu Senhor estava lhe ordenando. Todavia, meus irmãos, em termos espirituais, o que nós aprendemos no texto é que Jesus Cristo é o grande Senhor. A casa cristã, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus. Os ministros têm o dever de distribuir os mistérios próprios de Deus. E que esses mistérios são o que, pastor? As verdades bíblicas, que não podemos fugir delas. Mas também um verdadeiro dispenseiro dos mistérios de Deus não tem mensagem própria. O dispenseiro, a mensagem que ele leva não é dele. A mensagem que ele leva é do Senhor. O seu valor depende da sua fidelidade. É interessante observar ainda que no segundo subtópico, o escritor diz assim: encontrado fiel. Capítulo 4, verso 2 ao 4. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. Este verso ressalta, meus irmãos, uma qualidade indispensável aos dispenseiros de Deus: a fidelidade. Que os dispenseiros sejam fiéis, que continuem fazendo o que foram chamados por Deus para fazer. O que o escritor está lhe dizendo é que todas as demais qualidades que tenha um ministro, que tenha um dispenseiro de Deus, se ele for infiel no mantimento, na fidelidade à palavra de Deus, todas as suas demais qualificações não terão o mesmo valor diante de Deus. Mas o que Paulo queria mostrar para ele, se faltar a fidelidade para aquele escravo que fora chamado dentre os demais escravos, presta atenção numa coisa, meus irmãos, um escravo que é chamado dentre os demais, e o seu senhor diz assim: você vai ser o dispenseiro sobre os demais. Eu quero que você seja fiel. Tudo que esse escravo dispenseiro tem, nada é dele, tudo é do seu senhor. É isso que ele está se referindo a nós, como dispenseiros de Deus. Todas as demais habilidades que tenhamos, se nos faltar a fidelidade ao texto sagrado, nada feito. Todo o nosso conhecimento não vai bastar. Um dispenseiro, meus irmãos, desonesto, um escritor diz que ele faz mais mal à igreja do que bem. Um dispenseiro infiel à palavra do Senhor. Com isso, Paulo ordenava aqui que os crentes de Corinto exigissem de todos os seus mestres na palavra essa qualidade da fidelidade. Paulo está quase aqui dizendo: olha, vocês criticam a mim, criticam a Apolo por causa do grupo que tem se formado aí, alguém querendo defender essas teses. Procura nesses dispenseiros se eles são fiéis. Vocês têm obrigação de saber se o dispenseiro que está levando a palavra para você, ele está sendo fiel ao texto. Ele está sendo fiel ao que a Escritura Sagrada está dizendo, ou ele está distorcendo exatamente para puxar brasa para a sua sardinha. É isso que Paulo queria mostrar. Então, Paulo
demonstra não se importar com o julgamento. No verso de número 3, Paulo está sendo julgado por aquilo que ele estava fazendo. Mas ele demonstra, olha, eu não me importo com esse julgamento. Mas a fidelidade à sua missão era o que importava. Aplicado para hoje, irmãos, sendo honrado ou não, com poucos likes ou curtidas, Paulo se manteria fiel ao seu chamado de ministro e despenseiros. Terceiro subtópico. Cada um receberá de Deus. 1 Coríntios 4, verso 5. A consciência de Paulo estava tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem como estando certo, nem como estando errado. Segundo Paulo, o julgamento não cabe aos homens, nem a ele mesmo. Nosso papel é amar as pessoas e ser encontrado fiel no cumprimento do ministério. Perdemos o foco, diz o escritor, quando invertemos os papéis e ocupamos o lugar de Deus como juiz. Quando nos exorta a não julgar, Paulo não se refere às questões legais de boa conduta e testemunho, mas às questões de preferências, diferença e gosto e opinião dentro do corpo de Cristo, as quais, se ressaltadas, podem resultar na quebra da unidade entre os irmãos. Sobre essas questões, ele afirma que tudo será trazido à luz e cada um receberá a sua aprovação ou reprovação de Deus quando ele revela aquilo que não podemos ver, as motivações. Por isso que Paulo aqui diz, olha, meus irmãos, então eu não julgo vocês e tampouco não preciso ser julgado por vocês. Mas que Deus um dia há de trazer à tona todos aqueles que têm feito o que é certo e aquele que é errado. O importante é que no dia do julgamento sejamos encontrados fiéis para aquilo que fomos colocados a fazer. Segundo tópico, o ministro é humilde. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6 ao verso 13. Primeiro subtópico, tudo vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, 6 ao 8. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. O que nós vamos aprender de Paulo agora? É que o apóstolo havia usado a si mesmo e a Apolo como exemplo. Seria improvável retratá-los como rivais. O que Paulo está mostrando, eu e Apolo, meus irmãos, nós não somos rivais da obra. Nós somos companheiros do mesmo ministério. E quando vocês aí na igreja de Corinto coloca eu contra Apolo e Apolo contra mim, o único que está perdendo é vocês, o reino de Deus. Eu não sou rival, nem Apolo, nós somos servos de Cristo. Paulo até ironiza dizendo, vocês já estão fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós, capítulo 4, verso 8. Paulo diz para eles, vocês estão fortes e ricos demais. Por quê, irmãos? Por causa dessa dissensão que havia entre eles, que já não respeitavam mais ninguém, né? Não toleravam mais ninguém. E cada um achava que era dono já do pedaço. Paulo afirma que aquilo que cada um tem é o que cada um recebeu. Ele diz assim, pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. O que Paulo queria mostrar aqui para aqueles crentes de Corinto era o seguinte, olha, tudo que nós temos é que recebemos de Deus. Tudo que vocês têm, lembra que a igreja de Corinto é uma igreja cheia dos dons espirituais, né? E Paulo quer dizer o seguinte, olha, meus irmãos, quem é que te fez sobressair? Quem é que tirou você lá do caos onde você estava para você ser hoje um cidadão do reino dos céus? Quem foi que fez isso? Depois ele pergunta, e que tens tu que não tenha recebido? Os dons que tu tem, a fé que tu tem hoje, o conhecimento da palavra de Deus, isso veio de berço contigo ou tu recebeu? Eram perguntas que os coríntios não tinham como responder de maneira diferente, tinham que baixar a crista. A terceira pergunta que ele faz é, e se o recebeste, por que te vangloria como se o não tivesse recebido, como fosse tu o dono? Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. É tudo fruto da graça de Deus
Por que você se vangloria como se fosse mérito seu? O que nós aprendemos no texto é a mesma coisa que Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto. Pode ser que eu e você, nós, que estamos aqui servindo ao Senhor na igreja, compartilhando a palavra de Deus com nossos irmãos, de repente Deus nos dá uma projeção de um ministério para mim ou para você, que a gente consiga atingir toda a nossa cidade, atingir todo o nosso estado, todo o nosso país, ou quem sabe além fronteira, e a gente diz assim, eu sou o melhor, eu sou o mais importante, eu estou atingindo as fronteiras do meu país, eu estou abrindo trabalho em lugares aonde eu jamais imaginava ir. Queridos, qualquer ministério que o Senhor tenha colocado em nossas mãos, de uma proporção maior do que aquilo que nós pensamos, devemos ter a certeza de que não é nosso. Foi Deus que o fez, é Deus que o está fazendo. É isso que Paulo queria mostrar aos coríntios. Não se vanglorie daquilo que vocês têm, porque tudo que vocês têm foi Deus que deu, vocês receberam de Deus. Segundo subtópico, espetáculo ao mundo. 1 Coríntios 4, verso 9 ao verso 12. O imperador romano, a fim de aumentar a sua popularidade, conduzia os escravos e condenados à morte às grandes arenas e anfiteatros. É interessante observar no capítulo 4, no verso 9, que nos circos romanos, quando para entretenimento popular, era então apresentado um espetáculo final de sofrimento e de derramamento de sangue. O escritor deixa claro para nós de que esses rivais, eles se encontravam nas arenas e eles então travavam uma luta corporalmente, e o objetivo era que cada um matasse o outro, uns matando os outros, a ponto de que só ficasse um vivo. Isso era o grande espetáculo que o imperador queria trazer no final, às vezes, da festa, quando não colocava as pessoas para lutar contra as feras, que teriam menos vantagem ainda. É isso aqui que Paulo está mostrando aos crentes de Corinto, fazendo essa comparação. Paulo sempre usa essas comparações, né, irmãos? Espetáculo final do sofrimento. Os lutadores eram forçados a combater um com o outro até morrer. Mas Paulo compara os apóstolos a estes condenados que estão em desgraças públicas e são executados diante da multidão ao ar livre. Poxa, mas parece que Paulo está sendo pesado com essa palavra. É verdade, ele está dizendo, olha, nós somos comparados a esses miseráveis que não têm poder de se defender. E eles estão em uma arena ao ar livre para ser atormentados e para ser mortos. Paulo, aqui nesse texto, ele faz um contraste entre os comportamentos soberbos e egoístas dos coríntios. A humildade dos apóstolos, que colocavam as necessidades da igreja acima das suas próprias, suportando todo tipo de sofrimento decorrente da sua escolha, de ter escolhido, de ser fiel ao Senhor, e agora eles sofrem tudo isso. Paulo escreve como um pai, e não para envergonhá-los, mas para corrigir os rumos. É interessante que, até no verso 8, Paulo parece que ele está um pouco meio chateado, né, com os crentes, da forma como eles estão vivendo. Aqui no capítulo 4, no verso 9, ele já vai mudando um discurso, dizendo, olha, e eu estou falando isso para vocês, não é para envergonhar vocês, não. Estou falando como um pai que corrige o filho para mudar o rumo, porque da forma como vocês vão, as coisas não estão legal. Terceiro subtópico, lixo e escória do mundo. O que o escritor mostra para nós que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. O que é isso, pastor? É que antes da gente se gloriar por aquilo que a gente está fazendo, se gloriar, quem sabe, pela proporção que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos, pela igreja que o Senhor tem colocado sob nossos cuidados, e a gente se gloriar porque a igreja, a minha igreja é uma igreja que tem tido crescimento, a minha congregação é uma congregação que tem sido crescimento, é a de número 1 aqui na área onde eu faço parte, ou a minha congregação é a congregação que mais se destaca, ou a minha classe da escola dominical é a melhor. Antes da gente tomar essa proporção de glória, ele está dizendo de que vem à nossa frente a teologia da cruz. O que é isso, pastor? Do sacrifício. O escritor deixa claro que a grande bandeira do cristianismo é a teologia de João Batista, que dizia, convém que ele cresça e que eu diminua.
e que jamais chamemos a glória para nós, mas entender de que a glória pertence ao Senhor. Nesse capítulo 4, do verso 10, verso 11, o escritor Paulo chega a dizer para os crentes de Corinto o seguinte: nós loucos, vós sábios, nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. No verso 11, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Era da forma como o apóstolo vê a vida de um ministro, a vida de um dispenseiro da casa de Deus. E enquanto que os crentes que estavam lá na igreja de Corinto, que poderiam valorizar, que poderiam olhar e dar suporte a esses ministros, às vezes se levantavam ainda para falar contra eles, para falar contra o ministério deles, para colocar um contra o outro, para dizer que aqui eu prefiro Cefas, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo. Não, eu nenhum deles, eu prefiro é Cristo mesmo, os piores que tinham, né, na igreja de Corinto. Portanto, meus irmãos, o que nós observamos aqui é a palavra do apóstolo Paulo. Quando caluniados, procuramos conciliações. Até agora temos chegado a ser considerado lixo desse mundo, escória de todos, no verso de número 13. Terceiro tópico, o ministro tem autoridade. Capítulo 4, verso 14 ao 21. Primeiro subtópico, pai espiritual. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos ademoestar como filhos meus amados. Verso 14. Você lembra que lá dos primeiros versos até o verso 8, verso 9, parece que Paulo vem mesmo estar com vontade de bater naqueles crentes pela forma como eles estavam. Aqui ele já vai mudando o discurso um pouquinho. Ele já vai fazendo como aquele pai que dá aquela bronca medonha no filho, mas depois fica sentido. Fica o filho chorando para um lado e o pai sentido pelo outro, porque, poxa, deveria ter sido mais leve, né? Paulo aqui, ele vai diminuindo o tom agora. Ele vai trazendo um tom mais chamando para perto como filhos. Aqui Paulo declara que sua mensagem vem para ademoestar, que significa colocar algo na mente de alguém com o intuito de advertir ou até mesmo de repreender. O meu objetivo é colocar algo na mente de vocês para que vocês mudem a atitude que vocês estão vivendo. Para realizar essa correção, o apóstolo se coloca como um pai para aquele povo, no verso 15, demonstrando que sua relação com os coríntios era paternal através do evangelho. A minha posição com vocês hoje é de um pai paternal, através do evangelho. Eu gerei vocês aqui nas minhas lutas, nas minhas guerras, nas minhas dificuldades, nas minhas lágrimas, nos meus choros, nas minhas prisões. Eu gerei vocês. Paulo tem essa definição, eu sou pai. Naquela época, por que ele está falando de pai? Porque naquela época os pais abastados, geralmente, eles deixavam a educação de seus filhos totalmente a cargo dos escravos letrados. Ele vê lá com aquele escravo que tem um pouco mais de conhecimento, que vai poder ajudar o filho a cuidar desse filho, a levar para a escola, a trazer para a escola. Então, os pais que tinham mais condição financeira, pegava-se um escravo desse e colocava esse escravo como um tutor do seu filho. Aquele escravo vai cuidar dele até ele ter maioridade. Enquanto ele não tivesse maioridade, era aquele tutor que dizia o que aquele menino ou aquela menina ia fazer, até ter maioridade. Paulo se coloca à frente destes supostos tutores como um verdadeiro pai que instrui e repreende seus filhos com amor. Ou seja, os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do evangelho anunciado por Paulo. É isso aqui que ele tem agora. Ele julga em si, ele diz, isso aqui eu posso julgar que tenho autoridade sobre vocês. Foi eu que abri esse trabalho aí, foi eu que preguei as primeiras mensagens, foi eu que quase... lembra que quando ele quer sair de Corinto, o Senhor revela para ele, dizendo, não, Paulo, fica aí. Fica, prega, eu tenho muita gente para ser salvo aí. E não te preocupa, porque ninguém vai colocar a mão sobre você, eu não vou permitir. Parece que Paulo prega em Corinto debaixo de uma certa ameaça, né? Mas ele está lá, ele pregou, ele gerou aquela igreja. Por isso ele está agora com essa autoridade de dizer assim, eu sou para vocês como um pai, tenho o direito de falar para vocês, de ensinar vocês. Segundo subtópico, sejam meus imitadores. Capítulo 4, verso de número 16 ao 18, ademonstro-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Verso 16.
Querido, esta expressão é consequência do verso anterior. O que disse o verso anterior? Ele está dizendo que ele é um pai, que ele gerou, né? E um pai que corrige, um pai que dá bom exemplo. Não é um pai que não dá bom exemplo, não. Ele está mostrando, olha, quem eu fui, como eu gerei vocês. Por isso que ele está dizendo, olha, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Hoje temos, muitas vezes, meus irmãos, como referência, muitos autores, blogueiros, comentaristas, artistas, mas não reconhecemos nossos pais espirituais. O comentarista traz essa deixa para nós aqui. E que oportuna essa deixa, né, irmãos, do comentário de hoje. Na mídia que nós estamos vivendo hoje, não é pecado você ter admiração, quem sabe, pelos seus autores de vários livros, de várias matérias, né? Não é pecado admirá-los. Também como não é pecado admirar algum tipo de blogueiro ou de comentarista ou até mesmo de artistas. Mas o que o escritor está dizendo para nós é que ultimamente a gente tem dado valor tanto a essas coisas, mas tem se esquecido do nosso pai espiritual. Quem é o pai espiritual aqui na linguagem do escritor? Aquele que nos ganhou para Jesus, aquele que cuida de nós. Quem sabe lá na tua igreja, o teu pastor, que durante a noite, durante a madrugada está lá orando. Talvez aquela pessoa que já deu tanto trabalho, mas o pastor estava lá orando. Talvez hoje, na posição que você está, mas quantas vezes seu pai espiritual chorou, orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia de você. O que o escritor está dizendo é que a gente possa avaliar no mundo que nós estamos vivendo e valorizar os nossos pais espirituais. Paulo está afirmando que ele é um pai espiritual e que sua conduta deve ser imitada. Isto é o que um bom pai deve dizer: imite-me. Embora que, quando a gente olha para o escritor aqui, ele vai dizer que nos dias atuais é muito raro encontrar bons exemplos. Escuta, ao mesmo tempo que a gente está dizendo honrar os pais espirituais, aqueles que oram, que velam, que cuidam por nós, que nos geraram, que nos ganharam, que nos levaram para Cristo Jesus, honre. Tem pessoas que às vezes por um nada, chuta o pau da barraca, ignora o pastor da igreja dele. Sai, e às vezes ainda sai sem dar nem o mínimo de satisfação. Hoje, com a mídia que nós temos, às vezes a gente já só vê uma mensagem lá na telinha do celular dizendo: muito obrigado, pastor, foi bom o tempo que estive com você, mas o meu tempo aqui findou e... tchau, estou indo. Mas o escritor também chama a mim e a você a nossa atenção como líderes, como mestres na escola, como professores, como pastores, como dirigentes de uma igreja. O seguinte: hoje, nos dias atuais, é muito raro encontrar bons exemplos. O que é isso? Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam o seu exemplo de conduta, humildade e altruísta, assim como ele próprio seguia o exemplo de Cristo. O que o comentarista está trazendo para nós? É que possamos viver isso aqui, irmãos, de sermos exemplo na igreja. Que as pessoas olhem para nós e vejam como um exemplo de um verdadeiro crente, fiel ao Senhor, fiel à sua igreja, fiel ao seu ministério, saber de que toda a sabedoria, todo o conhecimento que você tem é para ser usado em prol do reino de Deus. E que, na verdade, os dons que Deus te deu, de quem sabe ter a facilidade de fazer o que você faz no lugar onde você está, esses dons são propriedades divinas, dadas pelo Senhor para você, para investir no reino de Deus. Portanto, que possamos, à luz desse texto, aprender as duas lições. A primeira, de sermos gratos aos nossos pais espirituais. E a segunda, de procurarmos ser exemplo para aqueles que estão seguindo nossos passos. O último subtópico, o terceiro, autoridade e amor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 19 ao verso 21. Ele ansiava por estar em Corinto, instruí-lo pessoalmente. Paulo esperava que esta carta solucionasse as divergências que ocorriam na igreja em Corinto. Mas se insistissem no erro, ele iria visitá-lo com uma repreensão mais firme e contundente. É interessante observar no texto que Paulo está dizendo: meus irmãos, eu gostaria muito de ir aí com vocês. E olha aqui o que ele diz na sua palavra: se eu quero ir aí com vocês, eu espero que essa carta resolva o problema de vocês, que vocês deixem dessas discórdias entre vocês,
Que vocês deixem dessa bobeira de achar, dessa bobagem de achar que vocês são muita coisa, que vocês são o último biscoitinho do saco, que não. Nós estamos aí, vocês estão na posição que estão, por causa da única e infinita e grata misericórdia de Deus que derramou a sua vida por nós. Vocês estão aí por causa disso. Os dons que vocês têm aí por causa disso, por causa desse sacrifício da cruz do Calvário. Não é por mérito de vocês. Eu espero que essa carta corrija todos esses males. Eu espero que essa carta corrija todos os danos que tem causado aí na igreja. Todavia, se não acontecer, eu quero ir ter convosco aí. E quando eu for, eu queria que vocês pensassem, se vocês querem que eu vá com uma palavra de amor ou que eu vá com uma palavra mais dura. Vocês querem que eu vá com a palavra de amor ou vocês querem que eu vá com uma vara para poder corrigir vocês? E para finalizar, a aplicação pessoal diz o seguinte: a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Qual é essa bandeira? Convém que ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos abençoe e que juntos, querido professor, querida professora, são tantas as mulheres que nos acompanham também, diretoras de EBD nesse Brasil, que sempre falam para nós: pastor, eu sou diretora da escola aqui na cidade tal, no estado tal. Deus te abençoe. E que juntos possamos, meus irmãos, cuidar da igreja do Senhor, ter esse compromisso de levar a mensagem genuína, transmitindo a mensagem da palavra de Deus, com muito reconhecimento ou com pouco reconhecimento, mas sendo fiel aos ensinamentos, fiel ao princípio, que ele cresça e que eu diminua. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.